Hello, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lud. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os meus livros favoritos de 2025. E assim, amiga, sendo muito sincera com vocês, eu não sei muito qual que é o meu critério de favoritar ou não. Eu acho que eu vou muito pela emoção, pelo que aquele livro me fez sentir, sabe? Foi um livro que me fez sentir... Eu não vou dizer amor, mas fez minhas emoções aflorarem. Ele tem uma possibilidade de ser um livro que vai ser favoritado. Se é um livro que depois de um tempo eu continuo pensando sobre ele, ainda tá vivendo aqui na minha mente, ele também vai ser um favoritado tardio. Eu costumo ir muito pelas sensações e pelos sentimentos que a leitura me passou, sabe? Eu acho que é a maneira de eu me manter mais fiel. Então, às vezes, um livro que é muito bem escrito, eu não favorito, porque ele não me passou toda aquela emoção. E um livro que é muito ruim, com muitos furos. Inclusive, tem um livro desses aqui no caso. Às vezes, um livro que não é tudo aquilo, se a gente for olhar bem, sabe? Se a gente for prestar atenção na história, não é tudo aquilo. Me fez sentir coisas e vai ser favorito. Então, não é muito nesse quesito de qualidade e mais de sensações. Não sei se faz sentido. Eu favoritei 7 livros. Eu não costumo favoritar muito livros. Tem que ser aquele livro, pra mim, tipo, inesquecível, que vai viver de graça na minha mente por bastante tempo, e ainda assim nem todos aqueles que vivem de graça na minha mente por muito tempo são favoritos. Não sei se fez sentido minha lógica, mas vamos começar. Eu vou pela ordem de que eu li os livros, então do começo pro final do ano, e por acaso o último livro que eu li também foi o melhor livro que eu li em 2005. Não tem muito uma ordem até chegar nele, sabe? Realmente a ordem que eu li. O primeiro livro que eu favoritei, e esse aqui eu favoritei ele um pouquinho depois do que eu li mesmo, foi O Livro das Portas. Eu não esperava absolutamente nada desse livro e ele me entregou muito, então acho que até por isso que eu acabei dando esse coraçãozinho nele. Inclusive, essa aqui é uma edição especial com o meu nome, entendeu? Que a editora mandou fazer pra mim. Era uma prova antecipada do livro, mas eu acabei lendo depois que ele lançou. Inclusive, a gente leu esse livro no Clube da Astral. E, gente, esse livro aqui, cara, eu não esperava nada do que ele foi. Então, ele foi uma grande surpresa. Nessa história, a gente tem a Cassie. E ela trabalha num café, se eu não me engano. Pode ser que eu já esqueci alguns pontos das histórias, tá? Mas ela trabalha, eu acho que num café. E aí, um belo dia, um cliente, que era um cliente até frequente ali, acaba morrendo ali no café. Ele cai morto assim, e ela acaba encontrando junto com ele um livro. E esse livro, ela começa a futricar esse livro, ela não conhece o livro, e ela descobre que esse livro, ele é capaz de viajar com ela, sabe? Então, se ela abre uma porta enquanto ela segura o livro e imagina uma porta, tipo, eu tô imaginando uma porta lá em Roma. E ela imagina essa porta, a hora que ela abre a porta, o outro lado da porta que ela imaginou do outro lado do mundo, sabe? É um livro mágico. E aí, a hora que ela fica em posse desse livro mágico, ela começa a entender que existe toda um universo, sabe? Sombrio sobre livros mágicos, e tem livros de emoção, livro que pode controlar outra pessoa. É todo um grande esquema de livros, tem tipo um mercado paralelo desses livros. É muito louco, e tem algumas pessoas que são perigosas e que estão atrás deste livro, que é o Livro das Portas. Então a Cassie está correndo perigo. E aí ela conhece o Drummond, eu acho que é isso que ele chama, Drummond Fox, eu acho que era esse o nome dele, não vou lembrar direito. E ele também é um cara responsável por alguns livros, e ele quer tentar ajudar a Cassie a sobreviver, porque tem pessoas muito perigosas atrás dela agora que esse livro foi, tipo, encontraram o paradeiro dele. Gente, esse livro é muito legal, ele tem essa coisa de viagem, e quando você vai lendo, você vai entendendo que esse livro mágico, ele não é só pra viajar entre lugares. Quando você entender, quando você ler, você vai entender. E aí, o final do livro tem um grande plot, um grandíssimo plot, que você fica tipo assim, eu não acredito que isso aconteceu, sabe? Eu não imaginei que isso fosse possível acontecer mesmo nesse universo todo mágico. Gente, eu amei, eu adorei esse livro, ele me pegou muito de surpresa, não só pela história, que eu achei diferente do que a gente costuma ler, sai um pouco desse comum de fantasia, né, livros mágicos que podem criar até emoções nas pessoas, eu achei isso muito legal, mas ele vai pra esse outro caminho de viagem mesmo. Gente, é uma loucura, o final do livro é uma loucura, tipo assim, a resolução é uma loucura e é genial, então leiam, porque eu acho que vocês vão gostar. O meu segundo favorito foi Amanhecer na Colheita. Eu
eu comecei a ler Jogos Vorazes tardiamente na minha vida, e eu li em 2023, se eu não me engano, 2022, eu não vou lembrar, mas foi recentemente, assim, e desde então isso se tornou uma obsessão. Eu fiquei obcecada. Eu li Cantiga dos Pássaros, fiquei obcecada também. E aí eu comprei na pré-venda Amanhecer na Colheita, porque eu precisava ler, e eu li logo que ele lançou. Eu também fiquei obcecada. Eu estou vivendo para assistir esse filme. O filme vai sair agora em 2026, em novembro. Eu tô muito animada. Mas se você não conhece nada do universo de Jogos Vorazes, basicamente é um mundo meio que é os Estados Unidos pós-guerra, assim, num futuro, onde a gente tem 12 distritos e uma capital. Acho difícil você não conhecer Jogos Vorazes hoje em dia, né? Mas vai que. E aí as pessoas da capital, né? O presidente, que é o presidente não, pega jovens, uma menina e um menino de cada distrito, eu não sei, acho que é de 12 a 18 anos, ou 11 a 18 anos, é essa faixa etária, assim, adolescência. Pega esses 24 jovens, né? 2 de cada distrito, joga numa arena toda projetada pra matar essas pessoas e faz eles guerrearem lá, e o último que sobreviver vence os jogos. É basicamente isso, Jogos Vorazes. E aí, esse livro aqui é um livro que vai se passar antes da trilogia original, né? Que a trilogia original é Jogos Vorazes, Em Chamas e a Esperança. E Amanhecer na Colheita se passa 24 anos antes de Jogos Vorazes, 25 anos antes de Em Chamas, que é os Jogos do Haymitch. O Haymitch, a gente já sabe, né? Lá em Jogos Vorazes, que ele sobreviveu, então que ele foi o vencedor dos jogos dele. Então, essa não é a surpresa, sabe? A gente tem alguém do Distrito 12 vencendo, porque a gente já conhece ele de outros momentos. O Haymitch, pra quem não lembra, ele é o mentor da Katniss do Pita. Quem faz ele é o Woody Harrelson. Vou botar uma foto dele aqui, porque talvez pela foto vocês reconheçam ele. A gente já sabe que ele sobreviveu e tal, mas a gente não sabe a gente sabe muito pouco dos jogos dele. A gente sabe que, eu nunca lembro como que chama, mas a cada 25 anos tem jogos que são mais especiais, e o jogo dele foi um desses, e aí foi o dobro de tributos. Então, 2 meninas e 2 meninos de cada distrito, então 48 crianças na arena. Esse foi o tema do ano, assim, por ser esse. Eu não sei o que quaternário. Eu vou escrever aqui pra vocês, porque eu não vou lembrar. E aí a gente vai entender sobre os jogos do Haymitch, porque ele não fala nada dos jogos dele. Durante a trilogia original, a gente sabe muito pouco sobre ele, sobre o que o Haymitch passou. A gente imagina que foi bem pesado. A gente sabe como ele ganhou, que ele usou o campo de força da arena, mas a gente não sabe como aconteceu tudo, sabe? Os jogos dele é um grande mistério. E aí a Suzanne Collins acabou lançando esse livro pra tratar as propagandas que o governo faz, né, pra enganar a população num todo. A Suzanne Collins, ela é muito política e ativista, assim, então, tanto em Jogos Vorazes, quanto em A Cantiga, quanto aqui, a gente vê nuances de política na história. Jogos Vorazes inteiro é uma história política, mas a gente vê as críticas dela ao governo do momento, sabe, em que aquilo foi escrito, e não só daquele momento, mas como isso é cíclico, como, tipo assim, Jogos Vorazes foi escrito em 2009, eu acho, a gente continua vivendo esse tipo de coisa tanto tempo depois, sabe? É uma loucura. Eu adorei esse livro, eu adorei entender mais sobre os jogos do Haymitch, e é muito interessante ver como que ela abordou essa coisa da propaganda e como nós, público, a gente é enganado o tempo todo, sabe? A gente sempre achou que os jogos do Haymitch tinha sido de uma maneira, e aí, lendo a história dele, a gente vê como a capital manipula tudo, manipula até como os jogos são mostrados ao público, sabe? Porque muita coisa acontece na história do Haymitch que a gente não fica sabendo, porque a capital manipulou isso. E aqui, como a gente tá vendo pelo ponto de vista dele, a gente vai saber o que vai acontecer. Mas quando a gente tá lá em Chamas, que a Katniss assiste as fitas do jogo do Haymitch, a gente fala, tá, foi isso que aconteceu. Mas aí quando a gente lê o livro, a gente entende que não foi aquilo que aconteceu. Aquilo lá foi manipulado, sabe? É uma loucura, eu amei. Eu ouso dizer que esse aqui é o melhor livro da franquia inteira. Eu gosto muito de Em Chamas. Eu gosto muito do primeiro, Jogos Vorazes, que é o que introduz a gente no mundo. Eu amo. Eu adoro Em Chamas. Acho que talvez seja o meu favorito, né? Dos 3 primeiros. Eu gosto da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes também. Mesmo sabendo que é um livro um pouco polêmico, tem gente que não gosta tanto. Mas pra mim, Amanhecer na Colheita foi o melhor livro da série toda, né, comparando com os outros. Pra mim foi o melhor. Eu acho que é nítido ver... Eu acho que a Suzanne Collins sempre escreveu muito bem e de uma maneira muito... Tipo assim, ela é muito direta, sabe? Mas nesse livro aqui eu acho que ela é cada vez mais... Você consegue fazer muito esse paralelo com a realidade e com tudo que a gente vive hoje em dia. E ela sempre fala que ela escreve livros quando ela acha que ela deve escrever, sabe? Ela não escreve só por escrever. Ela escreve em momentos que ela acha que eles vão ser melhor lidos e que é o momento pra aquela história. Eu acho que nunca como antes um livro sobre propaganda teve seu momento, sabe? Eu acho que agora realmente é o momento
momento dele, esse momento que a gente tá vivendo cheio de vídeo de IA e fake news e a gente não sabe no que acredita. Eu acho que esse livro é um grande reflexo desse momento da história, assim. E eu acho bizarro, tá? Como ela consegue amarrar pontos que, tipo assim, nem eram dúvidas nossas de lá de trás, sabe? Mas ela consegue trazer aquilo lá e resolver isso aqui. A gente nem tinha essa dúvida, mas ela sana essa curiosidade que a gente nem tinha, sabe? Eu acho isso uma loucura. Eu tô muito animada também pra assistir o filme, que vai lançar, se não me engano, é 20 de novembro, Vivendo por Esse Dia. Apesar de eu estar à beira dos meus 28 anos, tenho 27 por poucos dias, porque o meu aniversário tá chegando, eu adoro livro jovem, eu sempre leio alguns. Eu tenho lido cada vez menos, eu acho. Eu lia mais quando eu era um pouco mais nova. Hoje em dia eu sou bem seletiva com os livros jovens que eu vou ler, porque eu sei que a maioria vai me irritar, entendeu? Então eu tento dar uma filtrada boa, porque eu também não quero ler um livro só pra me irritar, eu quero ler um livro que eu vou gostar, com essa expectativa. Eu vou lendo na expectativa de que, esse vai ser um possível favorito, sabe? E aí, um livro que eu li, inclusive eu li a convite da editora, e aí eu amei, mas eu já sabia que eu ia gostar, foi Dates and Dragons. Em 2024 eu li Dungeons e Drama, que na teoria é um primeiro livro, mas ele não é, eles só se passam no mesmo universo, tipo assim, não se passa nem na mesma cidade, sabe? Esses personagens nem se conhecem, assim, mas tem a mesma temática, que é jogos de tabuleiro. Aqui eles jogam Dungeons e Dragons também, que é um jogo de tabuleiro bem famoso de RPG. Eu nunca joguei, eu não sou muito dos jogos de tabuleiro, principalmente os jogos de RPG que a gente joga assim em turma e tal. Eu não foi a minha adolescência, mas eu gosto muito de jogar no geral, no sentido assim, eu gosto muito de jogar videogame principalmente, e eu gosto muito de RPG em videogame. Então eu tenho essa facilidade assim de gostar mais desse universo nerd e tal. E aí esse aqui também é um livro bem nerdzinho, com personagens bem nerdzinhos que são gamers de tabuleiro, RPGzeiros, e eu já adorei Dungeons Drama, foi um dos favoritos quando eu li, e esse aqui é o segundo livro que eu também amei. Nesse livro aqui a gente tem a Queen, ela acaba mudando de cidade pra uma nova cidade, ela vai se mudar pra ficar mais perto da avó, e aí ela vai pra uma cidade que ela não conhece ninguém e tal, e logo de cara ela acaba fazendo amizade com uma garota, que eu não vou lembrar como ela chama, mas essa garota é meio nerd igual ela, assim, ela vê que é o povo dela, sabe? E ela descobre que essa turma de amigos joga jogo de tabuleiro, e ela é convidada pra assistir, e aí quando ela chega lá, ela percebe que eles gravam lives de jogos, tipo assim, é um grande compromisso, sabe? E aí quando eles acabam a primeira campanha, ela é convidada pra jogar essa nova campanha com eles, e ela super topa, mas eles têm algumas regras muito específicas, e uma dessas regras é que eles não podem namorar entre si. E aí tem um garoto nesse grupinho, que é o Logan, que ela já tá meio afim dele, ele tá meio afim dela, eles já tiveram umas situações assim fofinhas, e aí ela sabe que a partir do momento que ela resolver entrar pra campanha, ela não vai poder ter nenhuma interação romântica com esse menino, e ele não quer que ela entre porque ele quer ter alguma coisa com ela, sabe? Só que no passado ela já teve um problema com amigos, assim, uma rodinha de amigos que também jogavam RPG, rolou ali dela ficar com um amigo da turma e a turma se desfazer, eles brigarem com ela e tal, então ela não quer correr esse mesmo risco, então ela fala, eu quero ter amigos, prefiro ter amigos do que um namorado, e aí então ela aceita entrar pra esse time, só que ela não consegue, eles não conseguem ficar longe, aí eles vão se apaixonando e tal. É livro adolescente, mas ele é muito fofinho, porque, tipo assim, eu tenho raiva de livro adolescente em que eles são burros. Adolescentes burros eu não gosto. Mas aqui eles são adolescentes fofinhos, bonzinhos, uma gracinha. Eu também não gosto de adolescente escroto. Aqui eles são uma gracinha, o Logan é muito fofo, muito fofo. Ele é tão fofo quanto o Nathan, que é o do primeiro livro, que também é gente, ele é uma graça. E eu queria ter vivido isso na minha adolescência, sabe? Tipo, um romance fofo, assim, com jovens fofos. Eu só deixava menino estranho. Mas enfim, muito gracinha. Eu adorei esse livro. Eu acho que é aquele livro adolescente que dá aquele quentinho no coração, que me faz querer ser adolescente. Tipo assim, eu olho pra minha vida adolescente e eu falo, ai meu Deus, eu queria ter vivido isso, porque eles são muito fofos, eu queria ser essa pessoa. Sabe esse tipo de coisa? Não que eu tô remoendo a minha vida, não, tipo, porque minha adolescência foi legal, mas é tão fofo a esse ponto. E eu adorei, não tem nada demais, é um romance, mas ainda assim me trouxe essa coisa de eu queria ser jovem de novo, e sempre que um livro adolescente me traz essa lembrança de eu queria ser jovem de novo,
eu penso que talvez ele vai ser um favorito, porque eu nunca tenho saudade da minha adolescência, muito menos de pensar em voltar a ser adolescente, porque depois eu vou ter que passar pela faculdade, que eu acho que foi o pior momento da minha vida. A adolescência foi legal, eu acho que cada vez que eu tô ficando mais velha, eu penso, era muito legal, eu gostaria de voltar, mas eu acho que muito também é essa idealização da adolescência que eu tenho, talvez hoje em dia, além dos livros, sabe? Tipo, eu queria voltar a ser adolescente pra talvez viver uma coisa fofinha igual a Queen e o Logan. Fazer o quê? Não tem como a gente voltar no tempo, né? Eu não leio tantos livros nacionais quanto eu gostaria. Isso é uma coisa que eu tento mudar todo ano e me esforço pra cada ano ler mais. Em 2026 espero que eu leia mais. Só que tivemos um favorito durante 2025. E esse também foi outra surpresa muito grata, que foi O Roteiro do Amor, da Rai Tavares. Eu queria muito que esse livro tivesse uma adaptação, porque eu acho que ele combina muito com uma adaptação. Seria tudo. E esse livro aqui, ele me foi muito recomendado durante a Bienal do Rio. E eu acho que eu conversei com umas 3 ou 4 bookmigas que falaram: Lud, você tem que ler O Roteiro do Amor, você vai amar. Eu acho que ele tinha lançado há pouquíssimo tempo, assim. E aí umas 3 ou 4 bookmigas falaram: você tem que ler, você vai amar, ele é sua cara. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí a editora, né, a Verus, entrou em contato comigo pra gente fazer uma publicidade. E aí eu falei: cara, eu já queria muito ler esse livro, vamos, bora, sabe? Porque eu acho que eu vou amar. E aí eu peguei pra ler e, gente, eu amei. Nessa história aqui a gente tem a Verônica, ela é uma escritora e ela é bem conhecida até. Aconteceu alguma coisa ali na vida dela que ela tá passando por um momento meio pesado, assim, na carreira, na vida. A gente vai entendendo isso ao longo da escrita, né, do tempo, do que aconteceu. Mas a Verônica, ela teve os direitos do livro vendidos. Eu não lembro como o livro chama, mas enfim, ela teve os direitos desse livro vendido. E só que no contrato, ela foi uma loba, entendeu? E ela colocou que o roteiro teria que passar por aprovação dela. Esse, inclusive, é um erro que a produtora fica se remoendo o tempo todo, porque a Verônica simplesmente não aceita nem o roteiro, tudo que chega na mão dela, ela fala que tá ruim. E aí a produtora fala: olha, Verônica, a gente vai te dar mais uma chance, vai ter mais um roteiro, e se você não aprovar, a gente vai devolver os direitos e não vai rolar essa adaptação. E ela fica meio dividida, sabe? Porque ela quer que tenha essa adaptação, não só pela carreira, né, mas pelo dinheiro, porque ela tá precisando. Mas ela também não quer que seja mal feito, entendeu? Ela quer que seja uma coisa bem feita, que siga a essência da história, que tem um significado muito grande pra ela, é uma história importante. E ela fica nesse vai não vai, e aí ela conhece o Daniel, que ele é um roteirista normalmente ele escreve suspense, mas ele tá entrando aí pro mundinho de romances e drama. A gente percebe que eles tiveram uma interação na rua, acho que foi 1 ou 2 dias antes deles se conhecerem oficialmente, e foi uma interação meio estranha, assim, sabe? Ele pisou no cocô do cachorro dela, dá uma xingadinha nela, assim, então eles já começam com o pé esquerdo. Ela fica pensando: eu vou tentar dar uma chance, mas vou tentar uma chance, e ele fala: eu não quero sua ajuda, eu não quero que você se meta nesse roteiro, porque é o meu trabalho. E ela quer estar ali presente pra poder dar opinião e falar: bota isso, tira isso vai ser legal, isso o público não vai gostar, porque quem mais conhece o livro e o público do que a autora, né? A produtora decide mandar ele pra Bragança Paulista, se eu não me engano, acho que é Bragança, que é onde a história se passa, e ele vai passar um tempo lá pra ele se ambientar com a cidade pra poder escrever esse roteiro. E ela fala: eu também vou. E eles vão então dividir essa casa que a produtora alugou, né, pra escrever esse roteiro. E aí juntos eles vão tentar escrever o roteiro. Ela fala que ela vai pra tentar escrever um novo livro, mas aí no final das contas ela acaba dando uma ajudada ali, dando umas dicas pro Daniel, né, do que ela acha que funcionaria melhor na história ou não. E aí eles vão aos pouquinhos se apaixonando. Gente, muito fofo, muito gracinha, eu não tava esperando nada. E a Rai, ela pessoalmente já é uma pessoa engraçada. E um livro escrito por ela, eu até comentei isso com ela, eu conseguia ouvir ela lendo aquilo lá em voz alta, porque é 100% a essência dela, sabe? Ela é essa pessoa engraçada, divertida. E eu consigo ver muito dela no livro e na escrita. Então eu gostei muito do livro, eu achei super divertido, super engraçado. É um livro que eu acho que ele funcionaria muito bem como filme, sabe? Eu vejo muito filme da Netflix, porque tem essa coisa, eles são meio, tipo assim, eles fazem uma pirracinha um com o outro, mas ao mesmo tempo você vê que eles estão se gostando e eles estão se questionando esses sentimentos, sabe? E a gente vai entendendo um pouco mais. A Verônica, ela tem essa dificuldade com a cidade, porque é da onde ela nasceu e cresceu lá, só que ela teve esse problema com os pais também, além dessa outra coisa que ela perde uma pessoa no começo do livro, que é o que vai dar todo, né, o tom para as próximas
pros próximos capítulos, assim, dela tá meio mal, assim, de cabeça, meio deprê e tal. Gente, eu adorei esse livro, eu achei muito divertido. Eu nunca tinha lido nada da Rai, então eu acho que foi um ótimo começo, assim, e, ai, eu amei. Se vocês forem ler, espero que vocês gostem também. E a Rai, ela é muito engraçada. E ela tem, tipo assim, eu não sei se são 5 ou 7 cachorros, mas ela tem muito cachorro. E aí os cachorros vão também com eles lá pra Bragança, eles fazem uma bagunça. É muito engraçado, é muito divertido, não tem como não amar, sabe? Gente, o próximo livro foi um livro que... Sabe quando você tem certeza absoluta na tua vida que você nunca vai ler um livro assim? E sabendo que você nunca vai ler um livro assim, quem dirá favoritar um livro assim, sabe? E eu também fui ler a convite da editora. Eu falei, olha, eu vou ler primeiro, depois eu falo pra vocês o que eu achei, se eu vou fazer ou não esse conteúdo, porque eu não sei nem se eu vou gostar do livro. Tem uns livros que eu já acho que, tipo assim, eu vou gostar, tipo, O Roteiro do Amor. Várias de vocês tinham me indicado, então eu pensei, bom, esse aqui eu posso ir ler sem medo, que eu vou gostar. Mas Lua em Touro foi um livro que ele lançou aí perto da Bienal também, acho que ele lançou um pouco antes, porque eu lembro de falar dele na Bienal, eu lembro de falar com a Mona Lisa desse livro, não sei se ela assistiu esse vídeo ou não, mas a gente falar, tipo assim, nossa, tô curiosa pra ler. E eu tava curiosa pra ler, mas ao mesmo tempo que eu tava curiosa pra ler, eu pensei, eu não vou gostar, porque é zero a minha pegada, sabe? É zero a minha pegada. E olha ele aqui, nos favoritos do ano. E eu lembro que eu também conversei com a Carol, que trabalha na Record, e ela falou, cara, esse livro não tem nada a ver com o meu perfil, e eu amei. E eu falei, quer saber, eu vou dar uma chance. Aí o pessoal da Record, que é Record Veros, né, me chamou pra ler esse livro, né, pra gente criar um conteúdo sobre. E aí eu fui ler, sem muita expectativa, assim, sabe? E, gente, eu amei. Amei, amei, amei. Nesse livro aqui, ele é um universo mágico, e ele é um universo mágico em que itens, objetos têm poder. Então, imagina que esse anel aqui, ele vai me dar... sei lá, gente, poder da visibilidade. Eu não vou lembrar agora ao certo o que cada artefato dava, assim, mas basicamente existem esses artefatos, e eles são artefatos de muito tempo antes, sabe? Não tem nada mágico hoje que se cria, são tudo criações já de anos e anos e anos, e tudo está soterrado num local lá do universo, e você precisa ser tipo um escavador pra procurar esses artefatos. E aí a Aspid, que é a nossa protagonista, ela é herdeira de um dos reinos ali, tipo, pensa num feudo, ela é tipo uma herdeira de um feudo. Quanto mais artefatos o seu feudo tem, mais rico o seu reino é, mais protegido ele é, porque ninguém vai invadir um outro feudo que tem muitos artefatos que pode prejudicar os seus soldados, sabe? E aí ela descobre que o pai dela gastou tudo, não sobrou nada, tipo, ela não tem mais nenhum artefato, e ela não tem nem dinheiro pra pagar os serviçais, tipo assim, ela tá na falência. E ela sempre ficou muito curiosa com esse mundo dos artefatos, sempre despertou essa curiosidade nela. Então ela decide pegar as coisinhas dela, a criada dela, e elas metem um pé lá pra essa cidade perdida. E aí ela quer entrar pra essa guilda eu não vou lembrar o nome, mas é a guilda do povo lá que vai embaixo da terra pra procurar os artefatos. E aí quando ela chega lá, ela descobre que mulheres não são bem-vindas na guilda, eles são super machistas, e ela precisa disso, é a única solução que ela pensou pra poder salvar o povo dela. E aí ela acaba encontrando o Rock, que ele é um minotauro, e esse minotauro, ele trabalha nessa guilda, ele é tipo um monitor, assim. E ele é monitor de uma das professoras da guilda, e ela pensa, essa é a única mulher na guilda, ela vai me ajudar. Só que essa professora que é a Pega, ela é tipo alcoólatra, tá? Então quem toma conta de tudo basicamente é o Rock, que é o minotauro, que é o monitor dela, e ele meio que deve a ela algumas coisas, então ele faz isso meio que ingratidão, sabe? A ela. E aí ela chega até a casa dessa mulher e ela fala pra esse cara, pro Minotauro, né? Ela fala, eu preciso entrar pra guilda, nananã, e ela vai dando 1000 motivos. E aí, no final das contas, ele concorda, porque ele precisa de alunos pra entrar na guilda. Ela acaba se casando com ele, assim, eles vão chegando em vários consensos, e o consenso final é que precisa de uma autorização de alguém, e o pai dela não pode saber que ela tá lá, então ela precisa casar pro marido dela dar essa autorização. Então ela vai casar com esse Minotauro pra ele poder autorizar ela. E aí, em compensação, tá rolando a lua de... não sei se lua de sangue, enfim, tá rolando uma lua lá que afeta os minotauros e eles ficam no cio, assim, sabe? Tipo, loucamente no cio. E o Rock,
ele precisa encontrar alguém, porque ele fala que ele não quer, tipo, sair pegando qualquer uma na rua, sabe? Até que eles ficam até meio violentos, assim. E aí ele não tem a opção de sair da cidade, que era o plano pra essa lua. Ele não tem essa opção de sair da cidade, porque ele tem que cuidar desses alunos. Então ele fala, preciso casar com alguém pra eu só, tipo, transar ali com a minha esposa, entendeu? E ficar saciado com aquilo. E aí, então, meio que uma mão vai lavar a outra, e aí ela vai casar com o Minotauro, que em breve vai entrar no cio. Gente, é absurdo, mas é tão divertido. Essa é uma categoria de... Eu não sabia, eu descobri depois que eu li, que chama Monster Romance. E essa autora, que é a Ruby Dixon, ela escreveu também aquele livro dos alienígenas, que todo mundo já falou que é, tipo, engraçadíssimo, que é meio até absurdo, sabe? É tão absurdo que é engraçado. E aí esse livro, ele é assim, ele é tão absurdo que ele é maravilhoso. Ele é muito divertido. A protagonista, ela é muito, tipo assim, ela é muito sagaz, sabe? Ela tem umas jogadas. E coitada, ele é uma pobre coitada, que ela não consegue caminhar direito. Ela foi criada nesse mundo das ilusões e dessa coisa meio da cultura e tal. E ela chega lá e ela tem que botar a mão na massa e se esfregar na lama. E ela não quer isso, sabe? Pra fechar com chave de ouro, ela tá casada com o Minotauro. Ninguém pode saber que ela é ela, a herdeira daquele feudo lá. Porque ela tá lá escondida, o pai dela não pode saber. Gente, é uma loucura e ela tá lá pra conseguir artefatos pra família dela. Então ela basicamente vai roubar a guilda. É maravilhoso, eu amei. Inclusive eu vi que a autora lançou lá na gringa um segundo livro, que é da criada dela, porque a criada vai junto, por escolha própria. A criada não, tipo assim, ela fala pra... Eu não lembro como ela chama, mas ela fala, não precisa vir comigo, eu não quero. E ela fala, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Se você não estiver aqui. Entendeu? Então eu vou também. E é o segundo livro dessa criada com outro Minotauro, que eu também tô curiosa pra ler. Eu acho que vai ser babado. Um livro que eu acho que o livro não é nem tão bom assim, se a gente for parar pra ver, porque a gente discutiu ele no Clube da Astral. Mas ele me... Ai, gente, ele me cativou tanto. Sabe quando você começa a ler e você fica obcecada, e você vai passando página e passando página, e você fala, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. Passa a página e você só quer saber o que vai acontecer no final e você fica desesperado. Foi o que eu vivi lendo Mente Mortal. Se eu parar pra analisar bem, esse livro é ruim. Tipo assim, a gente pegou vários furos. Não é um livro tão bem escrito assim, mas ele é um livro muito divertido. E ele tem aquela pegada de livro que é pra ser, tipo, um suspense. Só que é um suspense que vai pra comédia e aí fica tudo meio... Tipo Pânico, sabe? Que dá é pra dar um medinho, mas é tão engraçado que você só ri e não fica com medo. Nessa história aqui, a gente tem a Gwen e ela tá à procura de um amor em aplicativos de relacionamento. E aí, ela acaba saindo numa semana inteira, cada dia ela sai com um cara diferente. Nada deu certo com ninguém, ela tocou a vida dela. E aí, depois de um tempo, ela tá... Acho que ela tá na despedida solteira da melhor amiga que vai casar e ela acaba dando um match com um cara ali no aplicativo. E esse cara é bonitinho e tal, ela começa a conversar com ele. E esse cara começa a soltar umas coisas meio estranhas, sabe? Tipo, ele fala, você viu o cara que morreu? Foi o cara que você saiu no seu primeiro encontro. E ela acha que tá brincando, sabe? Mas aí ela vai ver e realmente o cara que ela saiu naquele primeiro encontro que foi horrível, nenhum dos, né? Mas o primeiro cara que ela deu match, ele morre, ele foi encontrado morto e tal. E aí ela começa a achar estranho, e aí o segundo cara também é encontrado morto. E ela fala, meu Deus do céu, será que isso tem alguma coisa a ver comigo? E ela vai investigar esses assassinatos, porque a pessoa que tá fazendo isso tá colocando a culpa nela. E ela quer provar que ela não tem absolutamente nada a ver com isso, entendeu? Que é alguém que tá armando pra cima dela. Gente, esse livro é muito engraçado. Ele é um livro super curto, então eu devorei. Eu li ele... Quando eu fiquei obcecada, assim, eu li no avião, eu tava indo pra São Paulo, num evento do TikTok. E, gente, eu ficava, juro por Deus, eu tava cookindo e eu só ficava assim, ó, passando. E aí eu cheguei no aeroporto, eu ainda tinha, tipo, uns 20 minutinhos pra eu pegar o meu táxi, né, pra ir pro evento, assim, pra dar tempo de eu chegar num horário que eu não ia chegar lá e ter que ficar esperando lá fora, sabe? E eu não consegui. Eu cheguei atrasado no evento, eu consegui me atrasar, chegando com muita antecipação em São Paulo. Eu consegui me atrasar pro evento, porque eu não conseguia levantar do aeroporto, porque eu não queria parar de ler, eu só queria saber o que ia acontecer, sabe? E é tipo assim, as resoluções, elas são tão absurdas que é legal, é interessante. E a gente vai investigando junto com a Gwen, ela vai ficando meio louca, sabe, com isso. É muito legal, igual eu falei, ele tem esse pé no suspense, mas ele é um suspense pra ser engraçado. Eu acho que o autor, ele foi muito genial nessa sacada, porque poderia ser mais um suspense, que eu acho que seria até meio idiota se fosse só um suspense, mas como ele pegou e botou esse pé de comédia no livro, deu todo um tchan pro livro que fez eu favoritar ele, sabe? É muito legal, a gente vai torcer
torcendo pra Gwen, torcendo pra ela realmente não ter sido assassina, sabe? É muito louco. E aí, por alguns momentos, a gente se pergunta, será que é ela mesmo? E aí vão entrando outras figuras na história que a gente fala, com certeza essa pessoa. E aí, no final das contas, não vou contar, mas é muito legal. Não é aquele livro, a gente dissecou esse livro no Clube do Livro, né? Porque a gente leu pro Clube do Livro do Astral. Então a gente basicamente dissecou. E aí a gente vendo mesmo, olhando com aquele olhar crítico, sabe? O livro tem várias pontas soltas, o livro tem coisas muito óbvias. E, umas coisas que, tipo assim, se a gente fosse ler com critério e analisar mesmo, tipo, é por isso que eu falei, se eu fosse analisar a qualidade de escrita e essa lógica, sabe, a linha do tempo da história, esse livro não estaria nem perto de estar nos favoritos. Mas eu analiso a sensação, o que o livro me fez sentir, essa emoção, sabe? E aí eu fico obcecada. E o meu último favorito, e por acaso foi um favorito do ano, é um livro que, gente, eu falei que eu queria ler esse livro, eu falei, quero muito ler, eu fiquei enrolando, mas eu sabia, esse era um livro que eu sabia que quando eu lesse, ele ia ser tudo e muito mais pra mim, porque tem tudo que eu gosto. Em 2024, no final do ano, inclusive foi um dos últimos favoritos também, eu li Tress, do Brandon Sanderson, e eu falei, eu quero ter um primeiro contato com um autor que não seja com essa série, né, que eu comecei a ler. Eu quero que seja um livro único pra eu ir entendendo esse caminho, pra eu ver se eu vou curtir e vou gastar meu dinheiro. E aí eu amei Tress, eu fiquei obcecada, eu até falei dele aqui nos favoritos de 2024. E aí eu comprei o box de Mistborn, que é uma série que eu pensei muito se eu lia em inglês, mas eu falei, eu acho que eu vou esperar sair a tradução, porque não é uma série simples, eu não acho que vai ser um inglês muito simples, sabe? Apesar de eu me virar bem no inglês, ele tem muitos detalhes, assim, eu acho que eu teria tido um pouquinho de dificuldade. Saiu o box em português, eu acabei comprando, enrolei um pouquinho, mas aí eu tava assim, sedenta por uma fantasia, eu falei, eu acho que agora é a hora. E eu tenho certeza que ele tem muita qualidade, assim, ele é um livro incrível, mas eu também li no melhor momento, sabe? Era um momento que eu queria muito ler uma fantasia, eu tava nesse desespero por uma fantasia, e eu li essa fantasia que é incrível e é maravilhosa, e foi o favorito do ano. Eu li os 3 livros já, né? Finalizei a primeira trilogia. Mistborn tem 2 eras, né? Que essa aqui é a primeira era, e aí tem a segunda era, que se eu não me engano são 4 livros. E eu finalizei a primeira era, terminei agora o 3º livro no comecinho do ano, porque eu não consegui terminar no passado. E eu amei. E assim, se você gosta de fantasia, se a gente tem um gosto muito parecido, eu acho que você vai gostar muito de Mistborn. Ele é uma fantasia muito política, não é romantasia. Eu já vi a gente falando que é romantasia. Eu não consigo ver o Brandon Sanderson como romantasia. Até Tress passa pra mim como romantasia, mas Mistborn não. O romance é muito secundário, tá ali, ó, tipo assim, ó, nas profundezas da história. Tem um romance, mas o romance, ele não pauta nada na história. Inclusive, no último livro, que é O Herói das Eras, que é um livro que o romance tá mais aflorado, né? Até porque já passamos, sei lá, 2.000 páginas de livro e o romance tá mais focado. Ainda assim, os personagens não deixam o romance tomar decisões por eles. E isso é uma coisa que eu admiro em livro de fantasia. Mas, enfim, aqui em Mistborn, a gente vai acompanhar... a gente tem nossa protagonista, que é a Vin, mas logo no começo da história, ela não é a protagonista. Ela vai se tornando a protagonista ao longo da história. A gente começa a entender esse universo com o Kelsier. Ele é um nascido da bruma e tudo nesse mundo é diferente do que a gente tá acostumado. O sol é vermelho, caem cinzas do céu. Eu vou colocar aqui porque ele é pesado. Caem cinzas do céu, não tem nada verde. É um universo que, tipo assim, ficou um pouco devastado, sabe? Ele é um mundo meio estranho, assim. E a gente tem essas cinzas que caem. E a gente tem poderes, a gente tem as brumas que vêm na parte da noite e a gente tem 2 categorias de pessoas com poderes. A gente tem os nascidos da bruma, que eles têm todos os poderes que eu já vou falar sobre, e a gente tem os brumosos, que eles só conseguem ter um poder de cada tipo. Nesse universo, pra você ter magia, né, pra você ter poder, você tira propriedades de metal. Então você engole alguns metais, tipo o ferro, o aço ou o peltre, por exemplo, e aí você tira propriedades desses metais, e esses metais, cada metal te dá um poder diferente. Então, tipo assim, os brumosos, a gente tem algumas categorias de poder. Então tem, tipo assim, tem quem consome estanho, que consegue ter uma visão, tipo, muito longe, consegue perceber. Tem um sensorial um pouco mais aflorado, assim. Tem o pessoal do Peltre, nunca sei como fala, que quando eles queimam eles falam queimar, quando eles queimam esse metal, eles ganham uma força, assim, bizarra. Tem a galera do aço, tem
São vários metais, tem uma lista aqui no fundo, porque eu sempre me perco. Se eu não me engano, são 10 ou 11 metais. Tem o ferro, o aço, o estanho, o peltre, o zinco, latão, cobre, bronze, e é isso. E aí tem o átium, que ele é um metal que só os nascidos da bruma conseguem queimar, e ele meio que prevê o futuro, assim, a ação da pessoa pra lutar é muito interessante. E aí então a gente tem os brumosos, que eles, tipo assim, só existe, o brumoso só consegue queimar um metal. Então tem o brumoso do ferro, o brumoso do aço, o brumoso do estanho, eles só conseguem queimar um metal, e o nascido da bruma consegue queimar todos os metais mais o átium. E aí, então, esses nascidos da bruma, eles são, tipo assim, muito poderosos, porque eles conseguem queimar tudo. E aí, o Kelsier, ele é um nascido da bruma, a gente vai entendendo ao longo da história que ele teve esse despertar como nascido da bruma, enquanto ele tava nos fossos minerando átium pro Senhor Soberano. O Senhor Soberano é, tipo, o grande deus, assim. Ele é quem rege essas terras, ele é tipo um grande rei ali, e ele é muito poderoso, e o Kelsier, ele é um rebelde, ele quer depor ali o Senhor Soberano, ele quer tirar ele, porque o Kelsier e a mulher foram jogados nesses fossos, e a mulher dele morreu lá, então ele já era rebelde, depois que a mulher dele morreu lá, ele tá determinado a derrubar esse cara. E aí, ele junta com outros brumosos pra fazer uma rebelião. Tem alguém que contrata eles pra fazer essa rebelião acontecer. O Kelsier, ele é um ladrão, ele trabalha ali, tipo, trocando... fazendo serviços pros outros. Um cara contrata ele pra derrubar o Senhor Soberano, é algo que ele já queria, ele fala, eu vou fazer isso acontecer. E aí ele conhece a Vin, que ela também é uma ladra, só que ela tava numa ganguezinha, tipo assim, ela não era ninguém, assim, ela tava meio sendo até aproveitada pelos caras. E o Kelsier acaba conhecendo ela, meio que, não é por acaso, porque nada nessa história é por acaso, mas a gente faz parecer que é por acaso, acaba conhecendo a Vin, ela nem sabe que ela tem esse poder, ela nem sabe que ela é uma nascida da bruma, e quando ela entra pra gangue do Kelsier, o Kelsier vai ensinando ela a ser nascida da bruma. Então por isso que eu falo que a Vin, ela vai se tornar essa protagonista, porque ela vai aprendendo, enquanto a gente, junto com a gente, ela vai aprendendo mais sobre esse universo de poder e tudo mais, e como controlar isso, sabe? Então é basicamente pessoas tentando derrubar esse poder autoritário, né, que é o Senhor Soberano, e aí eles têm poderes, entendeu? E aí é muito louco, porque não é uma coisa de um dia pro outro, sabe? Dura muito tempo, se eu não me engano, eles ficam mais de um ano nesse plano aí, são livros muito grandes, esse aqui é o primeiro, tem umas boas 600 páginas, e gente, ele é genial, não só no sentido da criação do universo, que é muito louco, tipo, você queimar um metal, eu nunca vi nada assim na história, sabe? Eu nunca vi ninguém nem tentar copiar algo assim, porque é muito difícil de escrever alguma coisa assim e tudo se encaixar tão bem, e ele amarra tudo. Gente, é incrível o crescimento dos personagens, sabe? A gente vai acompanhando a Vin crescendo, entendendo mais do poder. Os personagens secundários, que são os outros membros da gangue também, eles são maravilhosos, e a escrita do Brandon Sanderson é genial, tipo, ele escreve muito bem, ele amarra tudo muito bem, e eu acho que o jeito dele dar as coisas pra gente e criando na nossa cabeça o que vai acontecer é muito interessante, porque eu sou uma leitora de fantasia há muitos anos, então quando eu pego um livro de fantasia pra ler, eu já pego e falo, vai acontecer isso, isso, isso. Às vezes não acontece, mas sempre vai mais ou menos pra aquele caminho que eu imaginei, porque eu já consigo entender quando os autores vão dando dicas pra gente, sabe? Então eu sei que aquilo lá não é só uma coisa rasa que aconteceu, sabe? Eu sei que aquilo lá é um pouquinho mais do que parece ser, do que o personagem faz a gente querer acreditar, e lá no final o autor vai trazer aquela ponta e amarrar aquilo. Então eu já consigo enxergar isso com mais facilidade, porque eu já li muito livro de fantasia. Mas aqui em Mistborn, gente, eu não sei o que esse homem fez, que tinha algumas coisas que eu, óbvio, percebia, mas a maioria dos meus palpites, tipo assim, o que acontece no final, a grande resolução, eu nem imaginava, isso nem passou pela minha cabeça, sabe? É muito louco, e eu acho que o Brandon também, ele não tem dó de personagem, sabe? Ele faz o personagem sofrer, ele mata quem tem que matar, ele não tá nem aí, ele, tipo, faz a coisa acontecer, sabe? E até então, eu achava que Trono de Vidro era a minha fantasia favorita, e Trono de Vidro tem aquela carga emocional, tem essa coisa de nostalgia pra mim, é uma série que foi muito importante, tem tatuagem de Trono de Vidro, foi uma série importante pra mim, e eu gosto muito, e talvez seja a minha fantasia favorita, mas eu acho que Mistborn é a melhor fantasia que eu já li, tanto de criação de universo, porque tudo que o Brandon Sanderson criou, muito bem criado, de uma maneira que, tipo assim, eu não consegui enxergar pontas soltas, porque ele amarrou, e se tiver uma ponta solta, eu acho que talvez isso vai ser amarrado em próximos livros. Tudo é muito criativo, é muito único, o universo, os personagens, sabe?
é tudo, eu não sei nem explicar, de tão bom que eu achei. E as continuações também são muito boas. Eu acabei favoritando o primeiro livro e eu favoritei o terceiro livro também. Mas eu já tinha lido agora, ainda eu terminei ele em 2026, né? Não tinha terminado em 2025. O segundo livro da série, ele é bem mais político. E ele é até um pouco cansativo pra quem não gosta muito de jogo político, porque ele só tem política do começo ao fim do livro. Mas o terceiro livro é muito bom. Gente, é viciante ler. E assim, os livros são gigantescos. Eu não tenho o costume de ler livro desse tamanho. Esse aqui, ele parece menor do que é, porque a folha dele é muito fina. Mas ele tem, tipo assim, 711 páginas de história. Eu devorei. Nem parecia que eu tava lendo um livro com esse tanto de páginas, sabe? E o universo é muito interessante. Aí tem todo um reflexo da nossa sociedade nessa história. A gente tem esse chefe autoritário, que é o Senhor Soberano, que a gente pode, né, retratar como chefes de estado aí que tem, né, seu autoritarismo. A gente tem a nobreza, que é onde esse poder se concentra, e eles meio que comandam, assim, em nome do Senhor Soberano. E a gente tem os Skas, que são os escravos, que é a população pobre que passa fome, sufoco, e eles são até mortos, porque às vezes acontece de um nobre ficar com o Ska, e aí tem um filho que é meio que um nem lá nem cá, e aí eles são mortos, porque eles não querem que os poderes sejam passados pros Skas, porque eles não querem que aconteça uma revolução escrava, sabe? Gente, é genial. Leiam Bernie Sanders, aproveitem esse ano. A trama tá cada vez mais, né, publicando mais livros dele agora em português. Eu acho que o grande problema de Mistborn era que a Leia, que era a antiga editora, não publicava mais, então tinha essa dificuldade da porta de entrada. E eu entendo que os livros do Brandon são livros mais caros. Tipo assim, eu paguei, sei lá, R$300 esse box. Eu nunca pagaria isso em nenhum outro box, entendeu? Mas valeu cada centavo. O próximo eu vou comprar na pré-venda também, entendeu? E tamo aí. Agora eu quero ler os próximos livros do Brandon, porque eu fiquei obcecada. Vocês viram, eu fiquei 20 minutos aqui falando só de Mistborn. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual tipo de conteúdo vocês querem ver por aqui. Vocês querem ver mais vlogs, vocês querem ver mais vídeos que eu, tipo, sento e falo mesmo, e não tão vlogs. Enfim, me contem aqui. Se vocês querem conteúdo fora do nicho livros também eu posso fazer, principalmente de jogos e cerâmica, que eu acho que eu tô mais consumindo. Eu espero que vocês tenham gostado e também não esqueçam de me contar quais foram os favoritos, né, os livros favoritos de 2025 de vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo, eu vejo vocês no próximo. Beijinhos da Lud!